ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. De mãos levantadas, tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Vou fechar a porta. Minha vida é pra teu louvor. Você pode dizer o teu amor por Jesus? Declare o teu amor por Ele. Aleluia! Oh, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus e meu Senhor. Minha vida, Senhor, pra teu louvor. Boa noite, irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar dando início ao nosso estudo. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos falando na quinta-feira passada, os atributos morais de Deus. E um dos atributos morais de Deus é a bondade. Então nós vamos dar continuidade nessa noite sobre os atributos morais de Deus, a bondade, a parte 2. Estaremos dando continuidade sobre o assunto a bondade de Deus, onde nessa noite nós vamos provar que em todo tempo Deus é bom. Em tudo aquilo que Deus faz na vida dos seus filhos, dos seus servos. Qualquer contexto que o Senhor coloque os seus servos, seja de dura prova, seja de grandes momentos de dor, de sofrimento, tudo isso aí, em tudo isso Deus não pode ser chamado de mal. Deus é sempre bom em tudo aquilo que Ele faz com seus filhos. Então daqui a pouco nós vamos dar início, ao nosso estudo dessa noite, dando continuidade aos atributos morais de Deus. Deus abençoe os irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você pode dizer o teu amor por Jesus? Declare o teu amor por Ele. Aleluia! Oh, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor
a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é Quero dar boa noite aos irmãos que já estão chegando, né, na live, né? O presbítero Emerson, presbítero Adenilson, né? Dona Irani está sempre com a gente, participando de todos os trabalhos. Boa noite, Dona Irani, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Daqui a pouco nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, os atributos morais de Deus. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus, provando para os irmãos que em todo tempo, em todas as circunstâncias, o nosso Deus é bom. Daqui a pouco nós vamos entrar em definitivo no nosso estudo, pedindo aos irmãos que nos ajude com comentários, pode se expressar o que o irmão acha do assunto, o que o irmão está entendendo do assunto, pode deixar seu comentário aí em nome de Jesus, isso é muito importante para nós agregarmos aqui ao nosso estudo. Boa noite a todos os irmãos, né, que estão nos acompanhando, meus irmãos, uma boa noite. Graças a Deus nós podemos chegar aqui mais uma vez, nesse momento, né, de estudo, onde graças a Deus o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos aprender da parte do Senhor. Quero convidar você que está aí do outro lado, a nós fazermos uma breve oração para podermos darmos início ao nosso estudo nessa noite. Vamos orar. Santo e bendito Deus, glorificamos teu santo nome nessa noite, por essa maravilhosa oportunidade, ó Deus, de podermos aprender da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos instruir, venha nos fortalecer, venha nos dar, ó Deus, uma direção, venha, ó Deus, nos dar esperança, venha nos capacitar, ó Deus, a entender os teus propósitos na nossa vida. Seja abençoando, ó Deus, cada irmão e irmã que estão, ó Deus, do outro lado dessa live, acompanhando, Deus, esse estudo nessa noite. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, ser alicerçados e fortalecidos, ó Deus, por esse ensino. Pedimos tua bênção, tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos que estão com suas Bíblias aí, a abrir suas Bíblias no Salmo 119, do verso 67 ao 68, que são os versículos que nós estamos usando para nosso estudo. É o versículo base para nosso estudo. Salmo 119, versículo 66 ao 68, e também o versículo 71. O irmão que tiver aí a sua Bíblia aí, seja nos ajudando nessa noite. Vamos estar fazendo a leitura desse texto. Salmo 119, versos 66 ao 68, é o nosso texto base para falarmos sobre a bondade de Deus. E também o versículo 71. Então, Salmo 119, 66, 68, 71, que diz assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor. Segundo a tua palavra, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos, e antes de ser afligido andava errado. Mas agora aguardo a tua palavra.
Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Se você observar no finalzinho do verso 68, diz assim: Tu és bom e fazes o bem. Tu és bom. Reforçando o que nós já falamos semana passada, meus irmãos, que o nosso Deus ele não pode ser tratado como um Deus mau, porque não há no nosso Deus nenhuma sombra de variação de maldade nele. Em essência, ou seja, no seu ser, o nosso Deus é bom. Mas muitas vezes, quando nós não entendemos isso, diante de circunstâncias difíceis, diante de problemas, nós costumamos questionar Deus aonde está a sua bondade para conosco. Muitas vezes, diante de problemas, nós dizemos assim: cadê a bondade desse Deus? Aonde está esse Deus que se diz bom? Porque no momento que eu estou vivendo, eu não estou vendo bondade nenhuma desse Deus. Então, nós questionamos isso porque nós não entendemos que o nosso Deus, em essência, ou seja, no seu ser, ele não pode expressar maldade. O nosso Deus, em tudo que ele faz, mesmo nos colocando em situações difíceis, ele nos coloca em situações difíceis para o nosso bem e ele faz isso porque ele é bom. Ele não faz isso porque ele é mau. Nós chegamos a falar isso semana passada, né? Nós chegamos a comentar com os irmãos sobre isso, até falar, né, de um pensamento filosófico que existe, que é debatido no mundo, né, chamado de teodiceia, em que esse pensamento filosófico tenta defender, né, a ideia de que Deus é bom e que a maldade que existe no mundo e que todas essas distorções que existem no mundo, que o homem produz, que o homem vê também, é tudo relacionado ao próprio homem, não vem de Deus. Ou seja, o mal não vem de Deus. Mas apesar disso, Deus não deixa de controlar o mal. O mal não vem de Deus, mas Deus controla o mal. Porque de Deus vem o bem. Quando você lê Gênesis 1, né, quando você vê Deus criando as coisas, dizendo assim, é bom, é muito bom. É porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus vai fazer é bom. Porque não há sombra de variação de nenhuma maldade em Deus. Então, nós precisamos guardar no nosso coração que o nosso Deus é bom e que o nosso Deus usa as situações difíceis para mostrar o seu amor para com os seus servos. Então, continuando o nosso estudo, né, sobre os atributos morais de Deus e a bondade, vamos dar continuidade aqui a alguns pontos que nós deixamos para continuar no dia de hoje. Por exemplo, um ponto que está aqui diz assim: Deus faz o bem ao seu povo quando os aflige, porque ele os ama. Deus faz o bem ao seu povo quando os aflige, porque ele os ama. Tem uma frase que diz assim: as aflições são flechas afiadas, mas são atiradas na frente de um pai amoroso. Essa frase quer dizer o seguinte, que as aflições são como flechas afiadas, mas o pai amoroso entra na frente do filho para receber as flechas afiadas no lugar do filho. E, de outra forma, nós precisamos entender que quando Deus aflige os crentes, ele aflige de uma forma. Mas quando Deus aflige os ímpios, aí, meus queridos, Deus aflige os ímpios com ira, viu? Nesse caso, a mão de Deus está tremendamente pesada na vida do ímpio. Você que está com sua Bíblia aí, Oséias, capítulo 4, verso 14, nos fala algo sobre o tratamento de Deus para com os seus servos. Quando Deus trata os seus servos com aflição, mas a aflição que Deus pratica com os seus servos é muito diferente da aflição que Deus aplica ou do juízo que Deus derrama no ímpio. Oséias 4,14 diz assim: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Olha o que Deus está dizendo: não castigarei vossas filhas que se prostituem,
Ou seja, Deus não vai aplicar juízo diante de um povo que lhe desobedece. Precisamos entender então, meus irmãos, que Deus aplica juízo no ímpio e Deus traz aflição para o justo. Nos dois casos, o do justo é de uma forma e o do ímpio é de outra. Você pode ter certeza absoluta. E quando Deus castiga os piedosos, e nós precisamos entender que quando Deus castiga os seus servos, Ele está castigando com amor, né? Apocalipse 3, verso 19. Abra aí a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí com você. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 19, que diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o que, o texto da palavra de Deus está nos revelando. Deus castiga os piedosos, Deus coloca os seus servos em aflição, mas é uma forma de demonstrar amor. Deus não está fazendo maldade, como eu falei no outro vídeo com você. Deus está demonstrando amor aos seus servos, a mim e a você. Mesmo que para nós, às vezes, Deus pareça um inimigo nos afligindo, quando nós olhamos para Deus e dizemos: puxa, Senhor, isso está difícil, está pesado de andar com isso, Senhor. Essa aflição está muito dura. Muitas vezes Deus parece que não gosta da gente. Mas, na verdade, é nesse momento que Deus está demonstrando que Ele tem um coração de pai. Você que é pai aí, você que é mãe, não é assim que muitas vezes seu filho olha para você quando você o castiga? Muitas vezes o filho pensa que o pai o odeia. Mas é nessa circunstância, no momento do castigo, que o pai está demonstrando o seu papel de pai, cuidando do filho, zelando dele, preservando ele para que ele não entre no futuro em situações difíceis, em situações que ele não sabe ter controle. Veja o exemplo de Abraão. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Isaac era filho de Abraão. E Isaac, filho de Abraão, foi levado para ser morto. Deus pede Isaac a Abraão. E Abraão amava Isaac. Abraão amava o Senhor também. E por que Abraão obedece ao Senhor? Porque Abraão tinha um coração piedoso, de servo, que mesmo sabendo que aquele castigo, que aquele pedido, né, seria um pedido muito pesado, muito difícil, mesmo assim, ele atendeu a esse pedido do Senhor, porque ele sabe que o seu Deus, na aflição, está agindo com amor. Assim, quando Deus sacrifica o conforto dos seus filhos, não é porque ele os odeia, mas quando Deus sacrifica o conforto dos seus filhos, é porque Deus o ama. Deus não foi severo com Jesus? Filho de Deus? Jesus também passou por aflições difíceis. Jesus passou por momentos pesados. No entanto, em Mateus 3,17, o texto diz assim, que saiu uma voz do céu dizendo: este é meu filho, a quem amo, com ele estou muito satisfeito, numa outra tradução. Esse é meu filho a quem amo. Ou seja, Jesus enfrentou uma situação dificílima, pesadíssima, que homem nenhum suportaria. E a voz que vem do céu, que é a voz do Senhor, de Deus, dizendo: esse é meu filho que eu amo. Olha o que ele vai passar. Olha o que ele vai enfrentar por conta do meu amor. Assim sou eu e você, meus irmãos. Enfrentando situações difíceis na nossa vida, não porque Deus nos odeia, mas porque nos ama. E esse amor é demonstrado cada momento da nossa vida. Mas só que não é do jeito que a gente quer. O amor de Deus é demonstrado de uma forma paradoxal, incompreensível para nós, preciosa para Deus, importante para Ele, o jeito que Ele nos trata, mas incompreensível para nós. Como entender que quando estamos sendo machucados,
quando estamos sentindo muita dor, quando a coisa está doendo, é Deus demonstrando amor por nós. É difícil, né? Mas precisamos entender isso, que quando Deus aflige os seus servos, é porque Ele ama. Tem o texto de Jeremias 29, 11. Você que está com a sua Bíblia aí, abre aí Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz assim, Jeremias 29, 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha para vocês verem, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus usando Jeremias para falar para o povo de Israel que estava sendo levado para o cativeiro dos caldeus. Deus estava dizendo para eles: vocês vão entrar no sofrimento. Eles vão passar 70 anos presos aí. Mas o meu pensamento, o que eu penso a respeito de vocês, é pensamento de paz e não de mal. Ou seja, às vezes, meu querido, meu irmão, minha irmã que está vendo essa live, talvez você esteja passando um momento difícil. E o pensamento de Deus para você nesse momento difícil é: Deus está colocando você nesse momento difícil para um tempo de paz, porque Deus te ama, porque Deus é um Pai amoroso, não é para mal, é para o bem, não é para o seu mal, é para o seu bem. Deus fez assim com Israel, 70 anos no cativeiro para o bem. Talvez esse tempo de enclausulamento nosso aqui, por conta dessa epidemia, quem sabe, meus irmãos, isso não é produzindo em nós o bem. Quem sabe Deus não vai produzir nisso no futuro, vai gerar no futuro bênçãos que nós não vamos nem saber medir, de como foi importante nós ficarmos esse tempo dentro de casa. Porque Deus ama os seus filhos e quando Ele os aflige, é porque Ele os ama. E ainda um outro ponto aqui, meus irmãos, que prova que o nosso Deus é bom em todo tempo. E diz assim: Deus faz o bem ao seu povo quando os aflige, porque Ele modera seu golpe. Veja o que diz o texto de Jeremias, capítulo 30, verso 11. Jeremias, capítulo 30, verso 11. E o capítulo 46, verso 28. Olha que interessante esse texto. Você que está com a sua Bíblia aberta aí. Jeremias, capítulo 30, verso 11. E diz assim: Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Olha a palavra aí, justa medida. Deus diz: castigar-te-ei em justa medida. Nesse ponto aqui, eu quero provar para os irmãos que Deus faz o bem ao seu povo quando os aflige, porque Ele modera o seu golpe. Deus poderia nos castigar com muito mais força? Poderia, mas Ele não faz isso. Então o texto aqui está dizendo que Deus vai castigar em justa medida. E sabe de onde vem essa palavra justa medida? Essa palavra justa medida é a palavra hebraica, que no hebraico é mishpat. E mishpat está ligado à lei, a uma forma de executar a lei dos escravos em Israel. Mishpat, ou justa medida, era quando o escravo era vendido para pagar uma dívida de roubo, mas quem comprava o escravo, ele tinha por obrigação de tratar aquele escravo bem. Ou seja, aquele escravo foi comprado por pagamento de dívida, né? Mas quem comprou aquele escravo não podia tratar ele mal, não. Então, mishpat significa que aquela pessoa que está sendo comprada por pagamento de dívida, ela deve ser tratada bem. Ela deve ser cuidada bem. Então, é como se, no nosso caso, né, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus,
né? Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós estamos na presença de Deus, nós somos pecadores, nós somos injustos, mas Deus não nos trata como nós deveríamos, não. Deus nos trata bem. Nós fomos comprados. Olha que interessante. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos injustos, impiedosos, pecadores, mas o Senhor não nos trata como nós merecemos, não. O Senhor nos trata fazendo o bem, ou é mishpat. É a mishpat hebraica sendo aplicada na nossa vida. Deus não fere os seus filhos como deveria, entenda isso. Seu sofrimento poderia ser maior? Claro. Deus poderia aplicar uma aflição muito maior na sua vida e algo insuportável na sua vida? Poderia, mas Ele não faz isso. Ele não faz isso porque Jesus nos resgatou para estarmos na presença do Senhor e sermos tratados bem. Só que esse bem, meus irmãos, às vezes é por meio de aflição, por meio de luta, de sofrimento. É esse paradoxo que é difícil de entender, mas essa é a forma de Deus agir. A mente de Deus, a cabeça de Deus é assim que Ele age. Veja os Salmos 78, verso 38. Se você tiver aí a sua Bíblia, abre aí os Salmos 78, verso 38. Abre aí, procura a sua Bíblia aí e abre nesses Salmos, por favor. Salmo 78, verso 38, que diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Outra tradução, minha tradução aqui talvez seja diferente da sua. É porque a minha tradução está explicando melhor o texto. Ou seja, Deus é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira. A mishpat. A execução da lei de Deus nas nossas vidas. Deus não toma o cálice amargo que Ele poderia tomar para aplicar a sua justiça em nós. Deus usa, às vezes, remédio como corretivo para nossas vidas. Ele procura o fardo mais leve que existe para que nós possamos carregar, porque Deus sabe que nós temos limites. E Ele sabe o quanto você aguenta e o quanto eu aguento. Então você pode ter certeza que o fardo que você está carregando agora, você suporta. Por conta de Cristo, por conta de Jesus. Ele não vai te atormentar mais do que você suporta. Então, Deus corrige os seus filhos, mas Ele não corrige os seus filhos como eles merecem. Entenda isso. Por que Deus é bom, então? Porque Ele não nos corrige como nós merecemos. Abre suas Bíblias em Esdras. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 9, verso 13. Esdras, capítulo 9, verso 13. O texto diz assim: depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos desse esse restante que escapou. Olha o reconhecimento de Esdras, né, na sua oração em dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor nos tem castigado menos do que nós merecemos. Se nós puséssemos a mão na consciência, meus irmãos, e pensássemos o tanto que nós somos ingratos a Deus, quanto nós erramos com o Senhor, e o Senhor não leva em conta muita coisa que nós fazemos, e o Senhor aplica a misericórdia primeiro, antes da ira, e muitas vezes nós mereceríamos a ira e o Senhor não aplica porque Ele é bom. E injustamente, às vezes, nós chamamos Deus de Deus mau, injusto, que não olha para nós. Mas não, meus irmãos. O texto de Esdras está mostrando que é o nosso Deus que é bom. É a bondade de Deus que não atravessa a nossa vida com justiça que a nossa vida merece. Deus nos faz beber o copo de absinto? Não.
que é esse absinto? Absinto é uma bebida do século XV a.C., uma bebida amarga, usada pelos deuses, uma bebida terrível, difícil de beber. Era o chá de carqueja de hoje. Eu não sei quantos irmãos conhecem o chá de carqueja, mas chá de carqueja é um chá amarguíssimo. Você veja que Deus não nos dá um chá amarguíssimo para bebermos. Mesmo que nós tenhamos merecido beber do chá da ira de Deus, mas Ele não nos dá. Mesmo que nós tenhamos merecido beber esse chá amargo de Deus, mas Ele prefere lançar fora esse chá amargo. Então, vamos entender. Nosso Deus é bom porque Ele não aplica em nós a justiça que nós mereceríamos receber. Porque Ele é bom. Tem um outro ponto aqui que diz assim: quando Deus aflige seus filhos, Deus faz o bem a eles porque os impede de pecar. Quando Deus aflige seus filhos, Deus faz o bem a eles porque os impede de pecar. Abre aí o Evangelho de João, você que está com a sua Bíblia. João 17, verso 15. Quando Deus aflige seus filhos, é o outro ponto, Deus faz o bem a eles porque os impede de pecar. João 17, 15 diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha o pedido de Jesus aqui. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí você acha que Deus vai trabalhar na sua vida para tirar você do mal? De que forma, hein? De várias formas. Pode ser até pela aflição. Precisamos entender que existem duas atitudes dos servos de Deus diante da vontade de Deus. A primeira é que na aflição, os piedosos, quem é crente mesmo, quem é servo de Deus mesmo, diante da aflição, ele se mantém em resignação, ou seja, ele se mantém obediente a Deus. Primeiro comportamento daquele que Deus o está tirando do mal é que ele, na aflição, ele se mantém obediente a Deus. Agora, os ímpios não. Quando os ímpios estão sobre a vara de Deus, eles desmaiam de dor, eles se preocupam. Olha o que diz Apocalipse 16, verso 9. Olha aí Apocalipse, capítulo 16, verso 9. Olha o que o texto diz sobre como é que Deus trata os ímpios. Olha só, Apocalipse, capítulo 16, verso 9. Diz assim: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Os servos de Deus agem de um jeito, os ímpios de outro, diante da aflição. Olha o que o texto está dizendo. Os crentes, diante da aflição, eles se mantêm em resignação. Eles se mantêm fiéis ao Senhor. O ímpio não. O ímpio, na menor da dificuldade, o texto do Apocalipse diz que eles blasfemaram do nome de Deus. Que é o que muito ímpio faz. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem temor de Deus, dia da luta e dificuldade, o que ele faz? Ele blasfema de Deus. Mas os piedosos, os crentes, os servos de Deus, os piedosos ficam calados debaixo da vara do Senhor. Veja Levítico capítulo 10. Abra aí. Levítico capítulo 10, verso 3. Olha que texto interessante. Você que está com sua Bíblia aí, abre aí Levítico capítulo 10, verso 3. Olha que texto interessante sobre os piedosos servos de Deus se manterem em resignação diante da vara do Senhor. O texto diz assim: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O que tinha acontecido? Qual era o contexto? O contexto aqui, meus queridos, é que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão,
foram mortos por Deus por oferecerem fogo estranho. O que aconteceu? Deus manda uma palavra e Moisés vai falar para Arão, ó, isso é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naquele que se chega a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Eu não falei que era só o sacerdote que podia fazer isso? Por que seus filhos foram mexer com aquilo ali? Morreram. Arão, ao invés de dizer, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor matou meus filhos? Por que o Senhor deixou meus filhos morrer? Né? Que é o que muitas vezes nós vemos aí, às vezes até em velório de ímpio. Né? O ímpio, meu Deus, o Senhor deixou morrer meu pai, Senhor. Deus não existe. Deus deixou minha mãe morrer. Aquele acidente que eu perdi familiares. Meu Deus. Não é assim? O ímpio, eles reclamam. O que o Apocalipse 16:9 nós lemos diz? Eles blasfemaram do nome de Deus. O ímpio blasfema na hora da aflição. Mas o crente, olha o que Arão fez. O texto diz, porém Arão se calou. Por quê? Foi um julgamento dolorido para a vida de Arão e a família. Foi um tratamento pesado do Senhor para com seus filhos. Eles foram consumidos pelo fogo, mas Arão manteve a paz. Por quê? Porque o Senhor não está agindo de maldade. O Senhor está agindo de bondade. E como Deus tinha avisado que ele era santo e não aceitaria ninguém atravessar a sua vontade, retirou do meio do povo de Israel Nadab e Abiú. Para que a família de Arão, quem sabe, se estruturasse melhor. Quem sabe a família de Arão buscasse o Senhor com mais piedade depois daquilo, tivesse mais temor de Deus. É o Senhor evitando com que os seus servos caiam no pecado. Então por que Deus é bom? Porque Deus evita que muitas vezes nós caímos no pecado, fazendo com que nós entramos em situação, não como o de Arão aqui, mas talvez em outras situações em que é dolorido, em que pesa muito, em que nos faz sofrer, mas que lá na frente nós vamos entender que era o Senhor, com a sua bondade, evitando que nós pecássemos. Um outro ponto que vai nos mostrar aqui que os servos de Deus têm um outro comportamento diante da aflição, diz assim, os piedosos não usam meios desonestos para se livrar dos problemas. Os homens maus, como os criminosos, por exemplo, não se importam com qual maneira eles vão se soltar ou fugir das suas dificuldades. O ímpio, ele procura uma saída, e não importa qual seja, para fugir da dificuldade. Agora o povo de Deus não. O povo de Deus, eu e você que está assistindo essa live, o povo de Deus prefere estar na fornalha. O povo de Deus prefere estar na fornalha do que sair cedo da vontade de Deus. Eles entendem que a vontade de Deus é como uma liberdade. Paradoxal, mais uma vez, uma forma de falar. Mas uma liberdade para as suas vidas. Deus lida bem com seus filhos diante das aflições para fazê-los sair da circunstância de pecado lá na frente. Então a aflição não pode causar o mal que o pecado causa. A aflição, na verdade, é uma ferramenta de Deus para livrar os seus servos do pecado. Por quê? Porque enquanto a aflição pode nos privar de nossas propriedades e nossas vontades, o pecado pode nos privar da vontade de Deus. Por isso que o Salmo 119, verso 71, o salmista Davi vai dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Interessante, né? Ele preferiu passar pela aflição para aprender a vontade de Deus do que continuar no pecado. Não é isso que nós precisamos entender? Que Deus vai tentar de todo jeito evitar que nós caímos em situações mais difíceis de pecado, colocando a gente muitas vezes em aflição. Tem um outro ponto aqui, meus irmãos, que diz assim: Deus faz o bem aos seus filhos na aflição, porque embora os corrija, ele não os abandona.
Vamos ver. Texto que está em Isaías, capítulo 49, verso 14. Isaías 49, verso 14. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, vá abrindo a sua Bíblia e nos ajuda. Talvez a minha tradução não está igual à sua, porque a minha tradução está mais clara com o texto, né? Mas Isaías 49, 14 diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Né? Isaías profetizando para o povo, né, para os judeus, sobre a vinda, né, de Nabucodonosor, né? E aí, o que o povo estava dizendo? Deus me desamparou, Deus esqueceu de mim. Só que o povo, Isaías vai trabalhar mais a metade do seu livro falando do pecado de Israel. Como é que estava o povo de Israel? Longe de Deus, idólatra, esquecido de Deus. E aí eles vão dizer, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Mas não, o ponto que nós estamos defendendo diz que Deus faz o bem aos seus filhos na aflição, porque embora os corrija, Ele não os abandona. Então esse pensamento de dizer que o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, que está aqui em Isaías, é uma narrativa errônea. É uma frase errada. Lamentações, capítulo 3, verso 31, o Senhor diz assim, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Deus não altera os seus propósitos. Aqueles que são de Deus, eu e você que está aí do outro lado dessa live, aqueles que são de Deus jamais serão abandonados pelo Senhor. Olha Isaías 49, verso 15. Abra aí sua Bíblia, Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, olha que amor desse Deus para conosco. Ele está dizendo, olha, ainda que o filho, que provavelmente não será esquecido pela mãe que está dando de mamar, mas se ele foi esquecido, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha, meus irmãos, isso é maravilhoso. Sabe, essa palavra, não me esquecerei de ti, é uma palavra hebraica que traz, mas que clareia mais o entendimento desse não me esquecerei de ti. Essa palavra hebraica, não me esquecer, é Shalkai Aká. Não se assuste com a pronúncia, mas é Shalkai Aká. Não me esquecerei de ti. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa nunca tirarei o olho de você. Não, nunca tirarei o olho de você. Não me esquecerei de ti é uma forma de dizer, de Deus dizer que eu nunca vou tirar o olho de você. Ou seja, Deus não muda sua posição, Deus não relaxa, Deus não se distrai diante dos seus filhos, diante dos seus servos. Deus está com atenção plena a seus filhos. Mesmo na luta, dificuldade, situação difícil, imagina o olho do Senhor em cima de você. E Deus dizendo, estou vendo isso aí. Eu estou vendo isso aí. Eu estou vendo você passando por isso. Eu estou vendo você passando por aquilo. Eu estou vendo você sofrendo ali, sofrendo acolá. Meu olho está em cima de você 24 horas. Que coisa chique, né? É o Shalkai Aká do hebraico. Meus irmãos, Oséias capítulo 11, verso 8, o Senhor diz assim, como vou desistir de você, ó Efraim? Ou seja, eu tiro o Efraim aí e diz, como vou desistir de você, ó Estevão? Como vou desistir de você, ó Adnilson? Como vou desistir de você, ó Eduardo?
Como vou desistir de você, ô Irani? Como vou desistir de você, ô Kelly, ô Luciane, ô Emerson? Quantos irmãos que eu possa ver aqui nessa live? Quantos que estão nessa noite sofrendo e não entendem que o Senhor está com o olho em cima dele, dizendo: como vou desistir de você, meu filho? Imagina que esse é o trabalho do coração de Deus para com seus filhos. Esse Deus bom. Embora Deus possa nos dar uma repreensão severa, mas Ele não nos deserdará da sua misericórdia. Embora a luta possa ser dolorida, a sua misericórdia está sendo refrigério nesse momento. Abra aí sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Vamos ler do verso 23 ao 25. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, abre Daniel, capítulo 3, do verso 23 ao 25. Olha o que esse Deus que não te abandona e não te deixa fez. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, o rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Por acaso eu te deixarei, ó Efraim? Meus queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram um Deus que não os abandona. Dentro da aflição de uma fornalha mais quente do que nós possamos imaginar, a ponto de matar os soldados só de se aproximarem dela. O que é isso? É o nosso Deus demonstrando o seu amor para com seus filhos. Embora os corrigindo, ele não os abandona. Embora passando aflição, ele não os abandona. Tem um outro ponto aqui, meus queridos, né? Temos vários comentários aqui também, os irmãos estão deixando bastante as suas opiniões aqui. Obrigado, meus irmãos, né? Ele é o Senhor, aleluia, da Kelly, né? Kelly ainda diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua misericórdia, né? O Estevão diz: louvado seja o nosso Senhor. E é verdade, é algo até de se emocionar, de saber que isso, sofrimento e luta é o amor de Deus. Meus irmãos, que Deus é esse, né? Que nós servimos. Mas tem um outro ponto aqui que diz assim: Deus faz o bem aos seus filhos aflitos, na aflição, porque, embora a condição deles deva ser triste, ainda não é tão ruim quanto a dos outros. Deus faz o bem aos seus servos na aflição, porque, embora os seus servos, ainda tristes pela aflição, essa aflição ainda não é pior do que a situação de outras pessoas. E aqui, Deus quer mostrar uma seguinte questão: a diferença entre o castigo dos piedosos e o castigo dos iníquos. Como Deus trata os seus servos e como Deus trata os ímpios. O homem piedoso tem dor, sente dor na doença. Mas o homem mau ele tem momentos de trevas. O homem mau ele tem momentos de densas trevas. Abra aí sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, você que está com a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, verso 17. Nós estamos falando nessa noite, meus irmãos, sobre os atributos morais de Deus. E um dos atributos morais de Deus, a bondade. Nós estamos falando sobre a bondade, provando para os irmãos que quando Deus nos aflige, não é porque Deus é mau, mas é porque Ele é bom. Deus não tem sombra de maldade nele. Deus em todo o tempo é bom. Eclesiastes capítulo 5, verso 17, diz assim: nas trevas comeu em todos os seus dias
com muito enfado, com enfermidades e indignação. Olha o tratamento de Deus para com os ímpios. Mesmo eles tendo o que comer, mesmo eles tendo o que se satisfazer, a palavra de Deus diz que eles comeram e se satisfizeram nas trevas todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. Veja o peso da mão de Deus na vida daqueles que não o conhecem. O Senhor, ele pesa a mão nas vidas dos ímpios, diferentemente da vida dos crentes. O homem piedoso tem de Deus um consolo nas suas tristezas, um socorro nas suas tristezas, um refrigério nas suas lutas. O ímpio não. O ímpio não tem, não. Então por que o Senhor é bom na aflição do justo? Porque o justo não sofre metade do que o ímpio sofre. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Olha Isaías 63, verso 9. Pega a sua Bíblia aí. Isaías 63, verso 9. Isaías 63, verso 9 diz: Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, olha aqui, e pela sua compaixão, ele os remiu. Não tem aqui dizendo pela sua maldade, pelo seu ódio pelo seu povo, não. Pelo seu amor. Mas os ímpios, meus irmãos, é só misericórdia de Deus. Veja Provérbios 1, 25 e 26. Abra aí Provérbios 1, verso 25 e 26. Enquanto o justo é guardado e socorrido pelo Senhor, olha o que o ímpio passa. Provérbios 1, 25 e 26 diz assim: Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Há muitas vezes na vida do ímpio, meus irmãos, o Senhor tirando a mão para que o ímpio sofra com força mesmo. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. O Senhor deixando mesmo ele sentir dor e dificuldade mesmo. O justo não. Os piedosos têm Cristo para os socorrer nas suas aflições. Mas os impenitentes, os ímpios, quando atormentados, são excluídos da oração de Cristo. Enquanto Cristo ora para que o Senhor guarde os seus, o Senhor Jesus não se preocupa com os ímpios. Veja João 17, 9. Abra aí João, capítulo 17, verso 9. Olha que interessante. Olha que interessante. João 17, 9. O texto diz assim: Não oro pelo mundo. A oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz: Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Eram teus e agora são meus. Ou seja, os piedosos, Cristo ora por eles, para o Senhor os guardar das suas aflições, ou guardar nas suas aflições. Os impenitentes, Jesus, como se Jesus dissesse: Senhor, pesa a mão. O povo de Deus é um povo guardado pelo Senhor das suas aflições. E as aflições do povo de Deus nem se compara com a aflição do ímpio. Os iníquos são sofrimentos pesados. São verdadeiras densas trevas, como disse o texto. E por último, meus irmãos, o último ponto diz assim: Deus faz o bem na aflição
com os seus filhos, quando ele tira um conforto e ele ainda deixa um outro no lugar. Deus faz o bem aos seus servos na aflição, mesmo quando ele tira algo de conforto, ele ainda deixa outro no lugar. Veja Ezequiel 16, 39. Ezequiel 16, 39. Diz assim: despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Olha só. Mas aquele que pertence a Deus pode contar. Veja bem, aqui Deus está dizendo: eu vou tirar seus vestidos, eu vou tomar suas finas joias, eu vou te deixar nua e descoberta. Deus faz isso com Jerusalém, mas Deus deixa outro conforto no lugar. Deus deixa outra coisa no lugar para confortar. Deus nunca vai deixar um vazio, uma falta na vida do servo. Sai uma coisa, ele perde alguma coisa, Deus deixa outra no lugar para confortar. Veja o Salmo 101, verso 1, que diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Ou seja, o que Deus faz é justo, de forma que nenhuma coisa descomplete a outra na falta daquela coisa. Sai uma coisa, outra entra para substituir ou para ajudar no propósito de Deus. Assim, se Deus tira sua propriedade ou algum bem, às vezes Deus coloca alguns amigos que vão ser mais valiosos que aquela propriedade. Se Deus tira as joias, Deus dá pessoas para estar no seu lado consolando. Se ele tira você de algum relacionamento, de algum romance, algum namoro, mas Deus coloca você relacionado a outros grupos ou a outros contextos que vai te ajudar a preencher ou continuar sempre feliz na presença de Deus. Ou seja, Deus sempre vai trazer momentos agradáveis para poder confortar a vida daqueles que são seus servos. Então, como é que Deus nos ama no momento de aflição? Quando alguma coisa que nós perdemos vai ser substituído por outra coisa que nós às vezes não sabemos e que muitas vezes é melhor do que aquela outra que nós tivemos. Né? Essa é uma gentileza de Deus, uma bondade de Deus. Nós sofremos por uma perda, mas o Senhor nos enche de 100 misericórdias quando nós perdemos alguma coisa que faz sofrer, nos faz chorar. Às vezes a perda de algum parente, de alguém próximo. Perdemos aquele que nós amávamos, mas aí Deus nos deu um marido, uma esposa que nos ama, né, que cuida bem da gente, um filho. É às vezes um bem material que nós perdemos e o Senhor nos dá um amigo, alguma coisa que é muito melhor do que aquilo que nós perdemos. Então, vem a aflição da perda, pode ter certeza, Deus preenche, Deus traz algum conforto. Não só isso, o Espírito Santo nas nossas vidas, Deus nas nossas vidas, nos enchendo, nos preenchendo, nos deixando cheios da sua presença, nos mostra que esse Deus, mesmo no meio das aflições, nos ama, nos confortando diante das perdas. Então, meus irmãos, diante disso tudo que nós estudamos aqui nessa noite, nós estudamos com o propósito de provar que o nosso Deus é bom em todos os tempos. Os atributos morais de Deus, a bondade de Deus, é um exemplo para nós, para que possamos entender que o nosso Deus, quando Ele usa a aflição nas nossas vidas, não é porque Ele é mau, Ele usa a aflição porque Ele é bom. Então, que nessa noite o Senhor conforte seu coração, o Senhor te ajude, o Senhor te abençoe, o Senhor possa fortalecer você e que nós possamos nos encontrar na próxima quinta, em nome de Jesus.